Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 133. Eu sou o Felipe Von Zuben e tenho aqui comigo o Arthur Cunha. Fala, Felipe. Então, entramos na semana do Training Camp. Achei que nunca chegaria, pra falar a verdade. Demorou, mas enfim, a gente tá na semana que vai ver os jogadores dos Patriots treinando. São exercícios abertos à imprensa. Vai ter treino também no Gillette Stadium no dia 30 de setembro, no dia 30 de julho. Tem cerimônia de introdução do Matt Light ao Hall da Fama dos Patriots. Então podemos falar que a temporada 2018 dos Patriots está finalmente aberta. E para começar essa temporada, começar esse podcast sobre nossas expectativas para o Training Camp, a gente tem aqui o Erivelton Marcelino estreando sua participação no podcast Patriotas. Ele que já está há algum tempinho no nosso projeto, escrevendo no Twitter, escrevendo artigo no site, no Facebook, fazendo um pouco de tudo, e agora faz sua primeira participação no podcast. Fala, Erivelton. Fala, Arthur. Fala, Felipe. E oi, pessoal. Empolgado pro início da temporada dos Patriots, né? Pois é, gente. A partir de agora é ladeira abaixo, não tem volta. E, Arthur, eu tava lembrando, cara, cheguei em casa tão triste hoje, que nesta terça-feira, dia 24, antes de Training Camp, há 2 anos atrás, eu estava pegando o meu carro para ir para Boston para participar do Training Camp. E hoje estou aqui, sentado no meu velho banco, como diz o cara da Praça é Nossa. Que tristeza, cara. Como minha vida foi melhor já indo pro Training Camp direto. Ô, nem me fale, você estava no Training Camp lá no Bem Bom em Boston. E eu 2 anos atrás nem tava estudando, agora eu tô tendo que estudar pro Enem, então acho que nossas vidas deu uma decaída. Pois é, acho que a gente tá bem pior do que a gente tava antes, mas falaremos de Training Camp do mesmo jeito. Training Camp, para você que tá ouvindo esse programa, o dia que sair ele, quarta-feira, amanhã começa tudo, quinta-feira, dia 26, começa o Training Camp 2018, que pra quem não sabe, a gente é até bom lembrar, né, Arthur, porque às vezes a gente esquece que tem um pessoal novo que está começando a acompanhar com a gente, que não entende tanto. É a hora que realmente eles colocam os 90 jogadores, lembrando que os times têm agora 90 jogadores no elenco, e eles põem esses caras para treinar e para jogar nos 4 jogos da pré-temporada, para chegar na lista final aí de que é quem que vai para a temporada regular, né? Pois é, o que acontece é que durante todo aquele período pós-free agency, pós-draft, os jogadores treinam, mas não treinam, vamos dizer assim. Porque a gente tem os OTAs, que trabalha aprimoramento físico, e tem uns treinos leves, walkthrough, sem contato. Tem o minicamp, que a coisa começa a esquentar mais, que é o primeiro treino obrigatório da temporada, que Tom Brady e Rob Gronkowski apareceram, eles que não estiveram nos OTAs, mas também ainda não é aquela coisa. Só que no Training Camp tudo muda. Por quê? Porque é permitido o contato entre os jogadores. Então já é uma simulação muito mais verídica de uma partida de futebol americano. Dá pra sentir o clima de uma partida de jogo, até porque é um treino aberto à torcida, e a torcida dos Patriots sempre lota, que já traz mais perto o gostinho do futebol americano de volta. E como você disse, são 90 jogadores e apenas 53 fazem o elenco final. Então é uma disputa intensa. E, Arthur, tem que lembrar o pessoal também que a gente tá com a central do Training Camp, até por isso que a gente fez uma central, da importância que tem o Training Camp para isso. A gente vai começar, já estamos, na verdade, essa semana aqui na cobertura do Twitter, então tudo que sai tá lá. Mas lembrando, tem gente que não consegue acompanhar o Twitter o tempo inteiro. A gente tá com a central do Training Camp, as principais coisas, as principais notícias que acontecem vão pra timeline lá da central. Então você consegue ir acompanhando por lá o que tem de novo, o que tá acontecendo, jogador cortado, jogador entrou, jogador machucado, tudo de importante tá lá. E as matérias que a gente escreve também, os especiais ali, as matérias maiores também vão entrar ali na central do Training Camp.
E também tem esse fato, o torcedor mais apaixonado pelos Patriots, que gosta de saber dia a dia do que acontece no time, conhece os 53 jogadores, porque não só a gente, mas como os jornalistas americanos, até outros canais aqui no Brasil de futebol americano, trazem pra gente essa informação, falando quem ficou no elenco, quem foi cortado, quem foi o corte surpresa. Então a gente pode ter esse conhecimento dos 53 jogadores do elenco, não apenas aqueles 22 que você vê em campo ou uns máximos 30 que você conhece do elenco do time. Então a gente pode ter esse conhecimento a mais. E como você disse, Felipe, a gente vai ter esse resumo que pra mim é a parte mais bacana do training camp, que a gente coleta todas as informações que teve no dia sobre o treino e coloca em um texto só. Ou seja, galera, desfrutem desse trabalho, desfrutem do training camp, porque vai ser muito bom. Bom, antes da gente continuar falando de Training Camp, que é o nosso programa de hoje, a expectativa, tem um negócio que tá todo mundo nos cobrando, Arthur, e aí é com você. Liga Fantasy do Patriotas vai ter de novo, e tem umas mudancinhas aí, umas surpresinhas pra esse ano, né? Pois é, a Liga Fantasy Patriotas está chegando em sua 3ª edição e resolvemos inovar, resolvemos trazer novidades pra galera que gosta tanto desse jogo. Novamente vão ser 60 times, 60 participantes. As inscrições vão começar nesta quinta-feira, neste dia 26 de julho, e vão até, se não me engano, o dia 3 de agosto. Isso, 3 de agosto. E lembrando, galera, por ordem de chegada, só pode se inscrever quem já está inscrito também no Fã-Clube Patriotas. As novidades desse ano são as seguintes: os 6 classificados de cada liga para os playoffs, ou seja, para aquela fase final, aquela fase de mata-mata, já garantirão vaga na temporada seguinte. Ou seja, não precisarão correr para se inscrever na Liga Patriotas, porque a vaga deles já estarão garantidas. E também, o mais importante, nossa grandíssima novidade, é um troféu. O campeão de cada uma das ligas receberá o primeiro troféu da Liga Patriotas de Fantasy. Ou seja, uma iniciativa muito bacana nossa, para meio que contemplar você que conseguiu esse feito de ganhar a liga. Quem já doou para o Sócio Patriotas, nosso programa mensal que ajuda a manter os custos do site, vai ter prioridade na inscrição. Ou seja, se você já contribuiu com o Sócio Patriotas, ou pretende contribuir, ou vai contribuir, você vai ter uma prioridade para ser inscrito na liga. Muito bom, então na quinta-feira sai o post certinho, com o e-mail, tudo bonitinho que tem que fazer. Se você faz parte do Sócio Patriotas e já contribuiu, avisa no e-mail pra gente ficar mais fácil, ter mais fácil acesso aí e já te dar a vaga na frente. Mas também o resto, ordem de chegada, como disse o Arthur, o negócio do playoff é pro ano que vem, tá? Então, pra gente começa a partir de agora, quem chegar nos playoffs desse ano tem vaga pra Liga Fantasy de 2019. Beleza? Bora lá pro programa. Podcast Patriota 133. Então, nossa expectativa para esse training camp. Eu acho, Arthur e Marcelino, que todo ano a gente sempre vem falar aqui, a gente sempre tenta defender a importância da pré-temporada. E eu, pelo menos, sempre gosto de falar isso, o quanto eu gosto de assistir a pré-temporada, coisa que muita gente não gosta. Mas eu acho muito interessante, que é onde a gente vê mesmo essa montagem, a gente vai entendendo já o que eles querem para esse time ou não, tal. E eu tava pensando hoje, Marcelino, eu acho que esse é um dos anos que a gente mais vai ter opção para assistir o training camp e também a pré-temporada, porque tem posição aí, a gente não tá com tanto jogador cravado no elenco, sabe? Tem posição aí que tá muito aberto, que não... Talvez tenha um titular, mas o segundo titular não tem. O terceiro, por exemplo, os caras não tá tanto assim olhando lá pro fundo do depth, tá muito perto. Então o training camp pré-temporada vai ser muito interessante de ver essas brigas acontecerem, né? Eu concordo com você, Felipe. Até porque esse ano, comparado com o time do ano passado, no time do ano passado a gente já via posições assim garantidas, a gente já tinha uma ideia maior do conjunto que ia ser os Patriots, das principais forças da equipe. E eu vejo esse ano um time assim um pouco mais misterioso, um pouco mais sem entender a cabeça de Bill Belichick. Não que ano passado a gente conseguia decifrá-la, mas só que esse ano, não sei, tá com um clima diferente nessa off-season, não foi tão movimentada como nas temporadas anteriores. E eu acho que vai ter bastante exposição, assim, com disputas intensas, e que na temporada passada já estava meio que garantido. Bom, estamos gravando na terça à noite.
Até aqui tivemos já mais mudanças, que começou na segunda. A gente até soltou um rapidinhas aí, já com algumas coisas, mas o negócio começou a esquentar e já tiveram mudanças. Saíram o David Jones, que foi colocado na IR, o Andrew Jelks, o OL, que foi aposentado, mas colocaram ele ali, tipo, na lista e tal, mas a verdade é que ele se aposentou. E o Cody Hollister, o receiver, irmão gêmeo do Jacob, também saiu e foi colocado na Non-Football Injury List lá, que é alguma coisa não relacionada ao futebol americano. Entrou o Devin Lucien, que é o receiver, que os Patriots, se eu não me engano, foi 2016 que os Patriots draftaram ele no 7º round. Chegou até a fazer practice squad dos Patriots. O safety Eric Pleasant, que já jogou um pouquinho no Texans ali. Achei até interessante a vinda dele, a gente pode falar um pouquinho mais. E mais um OL, o Nate Thicker, que jogou no Saints, deu uma passada no Saints, não jogou muito lá não ano passado. Essas foram as trocas mais que aconteceram nessa última semana. E, senhor Marcelino, tivemos o rumor aí da questão do Mitchell, que, Mitchell fez um procedimento na segunda-feira. Falaram que não é cirurgia, mas é um procedimento médico, que ele deu uma limpada ali na questão do joelho, que dizem que é para recuperar mais rápido. E entrou a notícia, apareceu notícia / rumor aí, de que os Patriots estão tentando trocar ele por alguma outra coisa, fazer alguma negociação com ele, que isso caiu meio que com uma bomba na cabeça de todo torcedor dos Patriots, que estava mais do que esperando o Mitchell nessa temporada, né? Isso, todo mundo empolgado, porque o Mitchell poderia, pela primeira vez, estar saudável no início da temporada. Aí vem essa notícia, né, de que ele teria feito outro procedimento. E o rumor de que estão tentando trocar os Patriots estão tentando trocar ele por um outro jogador. Não que seja por pique, mas por outro jogador. Então, Arthur, pelo jeito não tem Mitchell, que é uma coisa que a gente contava bastante nesse grupo de receiver. E outra, o quanto vão conseguir com o Mitchell, né? Porque se ele não tá saudável, é algum time que vai ter que acreditar de verdade no talento dele, e se ele vai conseguir ficar saudável, né? Sim, essa questão de saudável é o principal motivo para os Patriots estarem tentando se desfazer de Mitchell. Porque, como você disse, ele fez um procedimento nessa última segunda-feira, e já estou falando que a temporada dele está em risco. Ele não vai começar atuando no training camp, vai estar de fora. E estou falando que isso já pode afetar a temporada dele. A gente sabe que é um jogador que tem um retrospecto gigante de lesão, desde seu tempo na Universidade de Georgia, nossa temporada de calouro, em 2017, que perdeu o ano todo. Mitchell sempre teve problema com lesão. Então eu não ficaria nem um pouco surpreso caso ele seja simplesmente dispensado dos Patriots. E o que você disse, o quanto vão oferecer na troca por ele, vai ser um valor mínimo. Eu não vejo um time oferecendo mais do que uma escolha de 6ª rodada, de 5ª rodada, por um jogador que não sabe se vai ter condição de atuar. Então, é muito complicado esse caso do Mitchell aí, né? Porque ele saudável vale muito. A gente não pode esquecer que ele ajudou os Patriots a ganhar no Super Bowl. Ele teve um final de temporada absurdo no último Super Bowl que a gente venceu. Mas aí não consegue mais, não rende. É a mesma coisa que você comprar um carro com motor zoado, sabe? Tipo, você não vai conseguir andar com o carro. Por tudo mais que você tem um carro, mas você não vai andar nele, sabe? Ele não tá pronto pra andar pra te levar a trabalhar, manja. Então vai ser bem interessante o que vai acontecer com essa questão Mitchell aí, se isso tudo for verdade mesmo, então, se não é só um rumor gigante. Mas pelo que estão falando aí, pelo visto os Patriots estão tentando, e dizem até que esse procedimento de fazer ele se recuperar mais rápido não é tipo para ele voltar e ficar nos Patriots, seria até para dar uma estrelinha aí, uma cereja no bolo, para na hora de tentar vender ele ter um valor um pouquinho a mais, falando, não, agora ele só falta recuperar, sabe? Mas vamos ver o que vai acontecer com essa questão. A gente pediu perguntas e comentários no Twitter hoje, Marcelino, e o Fábio Lima, já sabendo dessa questão do Mitchell, ele perguntou pra gente, dentre todas as posições, nosso setor de receiver é o mais carente nesse momento pro começo da temporada? Vamos pensar em training camp primeiro. Você acha que é o mais carente por enquanto? O wide receiver, não acho que é o mais carente, porque tem várias opções.
O problema é se essas opções vão dar certo nos Patriots, porque poucos nomes, acho que se eu não me engano só o Hogan, que estavam no ano passado. Então, se esses caras derem certo, tudo bem. Eu não acho que é o setor mais carente. Seria o de linebackers, por exemplo. A questão é essa, pra mim, na minha opinião. Eu também. É uma questão. Até uma das pessoas que perguntou hoje no Twitter foi eu que respondi. Eu tô muito curioso, Arthur, nessa questão de training camp e pré-temporada, de ver como que esses caras vão render. Porque, ó, vamos pensar aqui, nesse momento, sem Edelman e sem Mitchell, o Edelman tá suspenso e o Mitchell, pelo jeito, não joga. A gente teria o quê? O Hogan, que como o Marcelino lembrou, é o tipo dos nomes, é o que realmente atuou pelos Patriots no ano passado, numa ponta. Então, aí já começa. Quem que é o próximo nome de verdade, né? A gente teria Kenny Britt, que chegou no fim da temporada, mas pouco atuou. Philip Dorsett, que apareceu raramente após ser trocado por Jacoby Brissett, mas é um jogador muito elogiado pela comissão técnica. Jordan Matthews, que chega como opção para o slot. O draftado Braxton Berrios. Também tem Willie McCarroll, que é outro jogador como opção para o slot. E Cordarrelle Patterson, que também chegou via troca. Daí é Hogan, que a gente sabe, que a gente acredita, pelo menos eu, que acredito que vai render, é Hogan e o Jordan Matthews. Jordan Matthews, sim, acho que foi uma boa, porque principalmente sem o Edelman agora, ele vai poder ajudar muito no slot. A minha questão, que eu tô bem curioso aí, é o Britt, o Dorsett e o Patterson. Que eu acho que desses três, capaz de dar um suco de um só. Não vai conseguir manter os três. Cara, eu tô com uma... Eu vou deixar isso mais pra frente, na hora que a gente for falar de uma outra coisa aqui. Mas vai ter que ser alguém desse outro lado que consiga. O Britt é o mais alto, né? Tipo, é um cara mais pra end zone. O Patterson é um cara muito veloz, que esticaria esse campo, coisa que eles tentaram fazer com o Cooks no ano passado. E o Dorsett também. O que você acha do Dorsett, Marcelino, até aqui, do que você viu dele? Ele é um jogador que tem talento, só que precisa ser melhor utilizado, porque temporada passada foi praticamente rota gol, bola no Dorsett. Então, se ele conseguir ser melhor utilizado, ele tem talento. Mas você acha que foi mais culpa dele? Eu vou te falar onde eu quero chegar. Pra mim, eu acho que o Dorsett tem uma chance gigante nesse training camp, nessa pré-temporada, de conseguir trabalhar melhor com o Brady, de fazer, a gente falou disso ano passado, Arthur, em alguns podcasts, de fazer o Brady olhar mais pra ele, de fazer o Brady confiar mais nele. Teve até de dentro do campo que a gente fez, que mostrou o Dorsett sozinho e o Brady sem olhar pra ele, por isso que ele não recebia a bola. Eu não acho que ele foi o desastre que muita gente acha, sabe? E também tem outra coisa, né, que o Dorsett chegou praticamente no início da temporada, né? Não deu tempo, ele não pegou o training camp, isso também atrapalhou, né? Ele veio via troca, com aquela troca do Jacob Brissett. Isso meio que atrapalha, né? Que todo mundo fala que o playbook dos Patriots para wide receiver é super difícil de aprender, então também tem essa. Sim, bem lembrado. Eu acho que se bobear, como o Arthur lembrou aí, que o Dorsett é sempre muito elogiado, e essa questão aí, de repente, se ele tiver um training camp, como o Marcelino falou, e ele conseguir ganhar mais confiança do Brady, eu não duvidaria, eu não vou achar muito estranho, não. Acho que muita gente vai ficar brava, mas de o Dorsett fazer elenco final esse ano nos receivers. Arthur, você concorda aí com o Fábio Lima, que o receiver é mais carente? Não, eu tô com o Marcelino nessa. A gente tem diversas opções no time, apesar de não serem nenhum top da posição na liga. São jogadores que podem contribuir, que podem ser produtivos, até porque os Patriots não têm um histórico de ter 5 tops wide receivers no elenco. Sempre foram jogadores assim, até que meio que desacreditados em outros times, que chegaram e exerceram bem seu papel. Eu vejo jogadores talentosos como Britt, Matthews, o Cordarrelle Patterson, que pode ser aí uma surpresa, e o próprio Dorsett, que não conseguiu mostrar muito trabalho nos Colts, mas foi uma escolha de primeira rodada, e agora com a off-season toda pode desenvolver seu jogo em New England, e assim eu não vejo o setor de wide receiver mais carente da equipe, e vejo nessa posição o de linebacker, que eu tanto já bati aqui, que é
a posição da equipe que eu fico mais assim, balançado, com medo de que se Donta Hightower se lesionar, aconteça o mesmo que houve na temporada passada. O elenco entra para esse training camp, pelo menos de novo, até essa terça-feira à noite, com 10 wide receivers para essa disputa. Para terminar esse assunto Mitchell, o Harris Krause, que está sempre com a gente aqui, sempre participa, ele pergunta, Arthur, se você acha que se realmente acontecer um corte do Mitchell, ou até mesmo alguma coisa, se o Mitchell não ficar no elenco, vamos dizer assim, se você acha que o Bill Belichick pode trazer um nome de peso. Eu sei qual é o nome de peso que todo mundo quer, que é Dez Bryant. Então, acho que tem chance sim, Harris. Nem que seja pela free agency, que seja até por troca, porque os Patriots têm diversas picks no draft do próximo ano. Então acredito que possa vir, independente de Malcolm Mitchell sair ou não. Porque não necessariamente eu acredito que se os Patriots dispensarem Mitchell ou trocarem Mitchell, seja por outro wide receiver. Eu vejo o Bill Belichick movendo as peças e trazendo jogadores de outra posição. Por exemplo, El Thomas está completamente satisfeito no Seattle Seahawks, já até publicou em rede social para ser trocado, que não quer ficar e coisa do tipo. Então por que não? Sabe que é um jogador talentosíssimo. Claro que o time ia ter que ceder pique, talvez ceder outro jogador, mas só que são opções do mercado que o Bill Belichick pode avaliar e para mim podem acontecer e que costumam acontecer perto da temporada. A gente vê o time mexendo em uma ou outra posição para tentar deixar um elenco mais forte. Essa questão, vou até falar diretamente do Dez Bryant. É óbvio que se acontecer eu vou ficar feliz pra caramba, mas eu acho muito difícil. Isso pra mim seria uma baita de uma surpresa se chegasse um Dez Bryant no elenco, porque eu não sei o quanto ele tá pedindo e o quanto os Patriots querem pagar nele. A gente acabou de ver a questão do Cooks ali, que a gente entendeu por que ele não ficou, o caminhão de dinheiro que ele ganhou, ainda mais, não sei, eu ficaria muito surpreso se um Dez Bryant chega, por exemplo. E acho, nome de peso, como o Harris disse, eu acho que não, pra falar a verdade, viu? Sendo bem sincero. Todas essas coisas de Bill Belichick sempre chega aqueles nomes que você dá uma vontade de chorar, você nem sabe quem é o cara. Pra mim, eu acho que vai mais nessa linha mesmo. O Diego Matheus perguntou também, ele até nessa ideia, Marcelino, de se a maior carência seria receiver, do mesmo jeito que o Fábio Lima falou, ou corner. A gente já sabe que receiver, pelo menos pra gente, não é, e vocês dois falaram de linebacker. E a questão de corner, como que você vê aí essa... Que também, lembrando... tem um titular garantido, com certeza, que a gente sabe que a gente pode bater o martelo, que é o Gilmore. Do resto, cara, não dá pra garantir nada, né? Pois é, exatamente isso que eu ia falar, né? A gente só sabe que o Gilmore vai estar lá de um lado, mas quem é que vai jogar do outro lado dele? Quem é que vai estar no slot? Ainda tem essa incerteza. Eu apostaria no Jason McCourty e o Howie no slot, mas não sei, meio que tá indefinido isso. Eu acho que o Jason McCourty é o nome vamos dizer, do resto, é o nome que mais se pode apostar. Acredito até que ele vai ter, se ele não for titular, ele vai ter bastante espaço. Mas é uma das que eu quero ficar de olho, Arthur, de training camp e tanto na pré-season, de quem que vai aparecer aí, qual nome que vai surgir e vai conseguir virar um corner de verdade nesse time dos Patriots, né, cara? Eu até não vou mentir, eu tô um pouco confortável com essa situação dos cornerbacks pelo desempenho deles nos OTAs no minicamp. A gente viu jogadores que a gente não dava nada, como Keon Crossen, escolha lá nos últimos rounds, jogando bem nos OTAs, se destacando. Depois a gente viu no minicamp undrafted free agent, como o D.C. Jackson, também se destacando. Então é uma posição que eu tô assim, até um pouco tranquilo, porque a gente tem a segurança de um cornerback 1 no Gilmore. Claro, eu tenho essa certeza se o Rory vai conseguir voltar a produzir em alto nível, se o Jason McCourty vai começar a treinar, porque ele ainda não fez, ele não participou dos OTAs e do minicamp, mas só que com essas peças que vieram, como o free agent não foi draftado e escolhidos até no draft, também tem o Duke Dawson, a gente não pode esquecer dele, é um jogador muito versátil que pode atuar no slot, também pode atuar como safety. Eu tô confortável com essa posição de cornerback da equipe de New England. Nossa, queria tá nesse nível. Então vamos fazer aqui, ó, pra gente dar uma alegria maior pro Diego Matheus.
Sabemos que pra gente, eu concordo, nem falei, mas eu concordo, vocês sabem, quem ouve aqui sabe que o meu desespero com linebackers. Mas entre receiver e corner, pra você, Arthur, qual que é a pior? Eu acho que por conta de Julian Edelman estar suspenso dos 4 primeiros jogos, wide receiver. E você, Marcelino? Eu acho porque, por conta dessa incerteza, eu vou nos corners. Eu também. Eu, antes de ver training camp, antes de ver pre-season, eu acho que tem mais nomes que podem render alguma coisa nos receivers do que nos corners. Acho que a gente, vamos dizer, em termos do grupo inteiro ali, eu também estou mais preocupado com corner do que com receiver. Questão de defesa, tem o Renan Jardim aqui, tá, parceiraço nosso, que também faz um trabalho legal com futebol americano lá no Sul. Ele perguntou aqui, Arthur, preciso de um plano de saúde melhor para ver a defesa nesta temporada? Renan, eu já tô no plano diamante já, cara, porque depois do ano passado, depois do tanto que eu venho sofrendo com essa defesa, eu acho que é uma boa ideia. Arthur, o quão preocupado você está com essa defesa dos Patriots, pensando nela no geral? Assim, eu sou uma pessoa muito otimista, mas só que eu ainda não tenho nenhuma segurança que a defesa dos Patriots vai ser melhor do que a da temporada passada. Porque se a gente for parar para analisar, não tem nenhum nome de peso que chegou à equipe, e querendo ou não, a gente perdeu Malcolm Butler, que era um ídolo do time, com uma baita história na equipe de New England. A gente não trouxe nenhum monstro pro pass rush, que foi uma dificuldade da equipe. Tudo bem, chegou o Adrian Claymore, mas ele não é esse cara, ele não é uma máquina de sacks que conseguiu ao longo de sua carreira manter uma regularidade. E na principal carência, a posição de linebacker, a gente só foi se movimentar na 5ª e na 6ª rodada do draft. Então, pelo material humano, os Patriots não trouxeram jogadores pra gente parar e pensar: não vou precisar assinar o plano de saúde de setembro até fevereiro. Não, a gente vai ter que manter esse plano de saúde, mas só que tem um fato de que agora é uma nova defesa sob o comando de Brian Flores. A expectativa de uma defesa mais agressiva, pelas entrevistas que Flores e o próprio Hightower já falou um pouco sobre o novo técnico. Lembrando que ele não é o defensive coordinator oficial do time. Ele tá meio que na posição ali que vai continuar sendo o técnico de linebackers, mas assumindo a posição da defesa, assim como foi com o Matt Patricia antes de assumir oficialmente o posto. Porém, eu não vejo Bill Belichick, um técnico muito conhecido por sua brilhante mente defensiva, deixar o sistema de New England tão frágil por 2 temporadas seguidas. De saúde, seguro de vida, eu acho que essa defesa merece que a gente faça isso mesmo. Porque quando ela tá em campo, a vontade de gritar com a televisão. Agora, como o Arthur bem lembrou, né? Tem agora tem o Brian Flores, que tá, entre aspas, assumindo como coordenador defensivo. O Hightower tá voltando de lesão, vai ajudar. E tomara que o Gilmore também, meio que ano passado ele demorou para aprender o playbook, né? Isso atrapalhou um pouquinho. Teve muito problema de comunicação. Tomara que esse ano ele já esteja bem melhor. E a minha expectativa é que seja melhor do que a do ano passado, mas não tão boa, não aquela defesa espetacular. Eu vou falar uma coisa que vocês falaram aí, que pra mim, vocês deram como algo positivo, e que pra mim eu tô com medo de virar uma coisa negativa nos Patriots, que é essa questão do novo comando. Por mais que eu tenha reclamado com o Matt Patricia na minha vida, eu tô com muito medo da gente sentir falta dele. Por quê? Eu acho que a gente pode descobrir que toda aquela teimosia, aquelas bobeiras que aconteciam na defesa dos Patriots, na verdade era o Bill Belichick, era a mão dele e não do Patricia. Espero estar errado. Meu coração prefere que esteja errado, Renan. Mas eu acho que a gente pode descobrir isso. E tem assim, Bill Belichick, o Brian Flores. O Brian Flores é um ponto positivo, porque ele é o cara que comanda, que cuida da Red Zone, na defesa de Red Zone nos últimos anos, e é a única coisa que os Patriots sabem fazer. Então isso me dá um ponto de esperança de que ele vai conseguir trabalhar com essa defesa bem, mas eu não sei o quanto vão deixar ele trabalhar de verdade, principalmente nesse primeiro ano. E um terceiro ponto pra mim que eu acho que pode ser um problema é a chegada do Brett Bielema. A gente fez até texto dele, não que eu não goste do Brett Bielema, mas ele chegou pra ser, como é que é o cargo dele, Arthur? Assistente de head coach, é isso? Consultor de head coach.
E o Bret Bielema era um dos nomes cogitados para virar coordenador de defesa dos Patriots naquela história toda. Eu não sei se não vai ser muito nome, muito cacife para pouco índio tentar resolver essa questão da defesa, sabe? Espero estar errado, espero que eles consigam ajustar isso e que eles calem a minha boca, como eu sempre quis que eles calassem. Mas isso eu acho que pode funcionar muito bem, ou pode ser um problema também de o Flores não conseguir mandar o quanto ele pode, o Bielema também não ser o cara que vai chegar lá e dar, e na verdade a gente descobrir que o Bill Belichick que tipo tá um pouco teimoso nessas coisas, e também a gente descobrir que é ele que tem a teimosia dele em cima do Matt Patricia, sabe? Espero de verdade estar errado e espero que a gente tenha um ano melhor, mas cara, isso é uma das minhas maiores preocupações, é como que vai estar essa defesa dos Patriots esse ano. Tem aqui o Alan Bick, que tem o melhor nome de todos e sempre participa com a gente aqui, que ele vem pro lado do ataque. Gente, vamos pensar aqui, ó. Ele falou: pouco se fala fora do mundo Patriots, então ele quis dizer ali para quem não é torcedor, quem não tá acompanhando o Patriots, sobre o Sonny Michel, e ele tem muita expectativa. Ele acha que pode ser o nosso Alvin Kamara. Qual a expectativa de vocês, no caso, nossa? Vamos lá, Marcelino, o que você espera do Sonny Michel para essa temporada? E ele pode ser o Alvin Kamara? A galera tá num hype enorme no Michel. Eu não tenho tanta expectativa assim, porque nos Patriots a rotatividade de running backs sempre foi alta. Então eu não acho que ele vai render tudo isso que a galera tá esperando. Mas eu acho que ele vai ser um dos destaques assim, do grupo de running backs. Ser o nosso Alvin Kamara, não sei, cara. Eu acho que o Rex Burkhead teve uma boa atuação ano passado. Provavelmente vai continuar com o mesmo número de snaps desse ano. Então não acho que o Michel vai ter tanto destaque assim, não. A gente tem acredito eu que o Sonny e o Rex sejam a rotação aí para primeiro e segundo down. São dois caras que conseguem fazer de tudo, correm com a bola, recebem com a bola, conseguem ajudar no bloqueio. Então eu imagino que o Sonny chegando agora, o Rex com um pouquinho de experiência e já no segundo ano de Patriots, eu vejo muito dessa forma, Sonny e Rex alternando ali de primeiro e segundo down. E aí vem um White como um terceiro ali para receber mais bola mesmo, para ser uma coisa mais óbvia na questão dos running backs. A gente tem a briga que a gente já falou bastante aqui de como que vai ser o Jeremy Hill e o Mike Gillislee, né? Que a gente imagina que um dos dois só fica pela característica e tal. E o resto é resto, com o Brandon Bolden, que talvez nem comece a temporada, que tá... Como é que tá o Bolden agora, a situação dele, Arthur? Então, o Bolden tá com uma situação peculiar, que a gente não estava esperado, até uma surpresa, porque ele foi posto na Non-Football Illness List, ou seja, uma doença não relacionada ao futebol americano. Ele pode ser retirado dessa lista a qualquer momento e voltar a participar do training camp, começar a treinar, mas só que caso não seja retirado até o fim da pré-temporada, ele vai começar 2018 nessa lista e vai perder as primeiras semanas obrigatoriamente. Então vamos lá, o que você entende? Aliás, primeiro, você concorda comigo nessa questão, e até como o Marcelino puxou aí também, de Rex e Sonny provavelmente sejam os dois mais usados aí, e o que você vê do Mitchell para responder o Alan? Então, eu concordo com vocês, eu vejo principalmente nas primeiras semanas da temporada Burkhead sendo mais utilizado que o Mitchell, temporada de calouro, se adaptando ao time, conhecendo o playbook, mas só que lá para metade da temporada, chegando mais na reta final, eu já vejo os dois equilibrados no número de snaps, são jogadores parecidos, que exercem praticamente a mesma função em campo, mas só que o Mitchell é um jogador mais talentoso que o Burkhead e tem um potencial maior, tem um teto maior do que o Rex. Então acredito que vai ser uma boa temporada dele, sim. Não vejo ele já no mesmo nível que o Alvin Kamara, porque a gente está falando de um jogador que foi eleito o calor ofensivo da temporada. Eu acho que é melhor a gente manter uma calma em relação a isso, em relação a essas comparações, mas eu acredito sim numa boa temporada do Mitchell, e minha expectativa para ele é boa. Não vou dizer a nível Alvin Kamara,
mas sim que vai agregar e ajudar muito o ataque de New England. Uma coisa que eu quero, aliás, é Michel, né? A gente tá falando Mitchell, que é um problema que tem o Malcolm. Mitchell dá um nó na cabeça, mas é Michel. Dá um nó. Uma coisa que eu quero que aconteça, eu acho que vai acontecer, espero que aconteça, é essa divisão de snaps entre o Sonny e o Rex. Que não carregue muito para nenhum dos dois. Muito porque os dois são parecidos, como vocês falaram aí, então acho que não precisa montar um estilo de jogo, não precisa fazer nada especial para ser um ou outro, então dá para realmente rotacionar e não se perder muita coisa. E uma coisa a única coisa que me preocupa nesses dois, de esses dois serem os caras que vão carregar ali mesmo a bola dos Patriots, é o histórico de lesão dos dois. O Rex se lesiona bastante, teve lesão ano passado, e o Sonny Michel teve vários problemas já na carreira. Quando a gente falou no programa que a gente falou do draft, a gente falou bastante disso, de o talento que ele mas que não dá para garantir que ele fique uma temporada inteira saudável. Então, eu espero muito dele. Eu acho que se ele conseguir se manter saudável, ele tem chance de ser um baita de um jogador para os Patriots, de contribuir muito. Mas eu tenho muito medo de verdade desses dois se machucarem. De acabar que os dois principais running backs dos Patriots se machuquem, porque tem lesão, são meio de vidro, e a gente acaba ficando aí sem muita opção, sabe? Esse é o meu maior medo, Alan, do Sonny Michel. Mas eu acho que sim, se ele se manter saudável, ele tem uma ótima chance. Também não acho que é Alvin Kamara, mas tem chance de render bastante sim nesse ataque dos Patriots. Próxima pergunta aqui é do Eklund Souza. Aliás, só a galera que sempre participa com a gente aí, muito bom. Também o Eklund tá sempre com a gente. Poderiam se aprofundar mais na questão da rotatividade da OL. O quão confiante estará para semana 1? Arthur, a gente tem um problema aí, que é essa questão que a gente ainda não viu esses OLs se pegarem de verdade, né? A gente não viu eles jogarem, atuarem com contato, como você explicou lá no começo do programa. Então a gente não sabe exatamente como tá essa OL, né? A gente tá muito por histórico e por nome, né, até aqui. A gente não conseguiu entender de verdade quem que tá bloqueando bem, quem que não tá, quem que tá vamos dizer, num ritmo bom, né? Mas no começo dessa semana a gente já teve a boa notícia, a boa informação que Marcus Cannon estará 100% pronto para o início do training camp. Ele que sofreu com a lesão no tornozelo que o tirou de toda a temporada 2017. Ali o Cannon não joga praticamente desde novembro. Então já está recuperado, está 100% pronto. O problema é que a gente não sabe como ele vai voltar, não sabe se vai ser o Cannon de 2016 ou se vai ser o Cannon da época de David Guglielmo, que foi aquele horror todo naquela final da FC contra o Denver Broncos. A gente não sabe como o jogador vai voltar. Caso volte bem, já é uma segurança maior. A gente já vê o lado direito da linha oficial dos Patriots estabelecido com o Shaq Mason e com o Marcus Cannon. O miolo também com o David Andrews, que é um jogador que já passa confiança. O problema se dá do lado esquerdo. Acredito que os Patriots não irão para a semana 1 com 2 jogadores novos na posição. Não acredito, por exemplo, Trent Brown e Isaiah Wynn fazendo uma dupla de left tackle e left guard respectivamente. Eu já vejo mais um Joey Tuna inserido, mas para continuar, manter a base do que foi a linha ano passado e só vendo mesmo a mudança na vaga do Solda. Mas tem a questão que o Tunney tá machucado. Esse pra mim é uma questão importante aí, porque se o Tunney não conseguir mesmo, pelo menos começar bem saudável, aí a gente vai ter que começar as gambiarras já. Como você diz, o Wynn indo para guard e o Trent Brown para left tackle, tendo um lado esquerdo aí só de cara que não jogou nos Patriots ainda. É complicado. Uma coisa que eu posso dizer, eu acho, Marcelino, que na minha visão eles também estão bastante preocupados com o L, porque é disparado o número que mais vai ter jogador nesse training camp, porque eles vão com 15 OLs. Então, inclusive, hoje na saída do Cody Hollister, trouxeram mais um OL, o Nate Thicker, como a gente falou. Isso, para mim, mostra que eles estão preocupados e eles realmente não sabem quem que vai ser essa OL de verdade, ou pelo menos quem que vai estar nesse grupo, né, meu? Sim, eles querem testar a melhor opção ali na OL, né? Afinal de contas, OL, peça fundamental para o ataque, protege Brady e abre espaços para as corridas.
E eu não lembro agora se foi o Casimiro que falou, se foi o Dante Scarnecchia, mas que a intenção deles é ir com os 5 melhores jogadores. Então, eu não acho que vai haver que vai ter essa do Win jogar de left guard, mas na universidade ele jogava de left tackle, sabe? Essa ir por posição, mas sim pela qualidade do jogador. É verdade, acho que foi o Casimiro mesmo que falou. E tem que ser. Eu acho assim, ó, como diz o Arthur, Andrews, Mason e Cannon tá travado ali. Eu imagino, até pra gente dar uma noção melhor pro nosso querido Eckler, eu imagino que o Trent Brown deva ser o left tackle, até pela experiência, ter mais experiência. Se a gente tiver o Joe Thuney bem, aí beleza, seria uma OL de Brown, Thuney, Andrews, Mason e Cannon. E tendo o Win, Arthur, como um baita de um reserva, que pode entrar como guard, que pode entrar como tackle. Aí eu acho que a gente tem menos problemas de começar esse ano, se for esses 5 com o Win sendo um baita de um coringa aí, sabe? Sim, e essa função dele como meio de coringa, podendo jogar no interior, como na ponta da linha, seria muito importante. E ó, deixa eu só te cortar, Ted Carras também, que pra mim é um outro nome muito importante nesse ano, que tendo o Win fazendo guard e tackle, você tem o Carras que faz guard e center. Sim, bem lembrado. Eu vou adicionar mais um nome a essa história, que é o de Laedrian Waddle. Ano passado ele teve que atuar por conta de lesão de Cannon, de lesão de Fleming, e ele foi bem. Não foi nenhum top da liga, mas conseguiu fazer o feijão com arroz, conseguiu dar conta. Então se a gente não tiver um Cannon jogando bem, a gente pode testar um Laedrian Waddle. Se a gente não tiver um Trent Brown jogando bem, a gente pode testar um Isaiah Wynn. O importante é ter a opção para caso a linha não esteja jogando bem. É verdade, ó. Esses 5 titulares e tendo o Isaiah Wynn, Ted Carras e o Waddle de reserva, não são os melhores nomes reservas que você pode pedir, mas são 3 caras que conseguem se adaptar, e aí já são 5 com 3, 8 caras que podem fazer uma rotação boa ali. E eu chutaria, se não tiver problema de lesão, eu acredito que a gente deva ir por esses 5 nomes, esses 8 nomes aí para a rotação da OL, tá, Weckling? Mas daí agora é ver como que eles vão estar mesmo, se tem alguém que apareça aí. Lembrando que quando o Andrews chegou, ele desbancou o Brian Stork, que era tipo um titular mais do que garantido nos Patriots, e o Stork teve um training camp horrível e mandaram ele embora para ficar com o Andrews. Tudo pode acontecer, porque o L você só sabe mesmo a hora que começa a jogar, a hora que começa a apanhar, a hora que começa a bater, e não adianta, treininho de antes não serve muito pro L não, de posicionamento não dá para ter muita noção. Pra gente entrar aqui pro final do programa, gente, tem o Eduardo Lemos, que ele perguntou aqui, ó, qual nome famoso vocês acham que pode acabar sendo cortado nos 53 finais? Isso já pensando em setembro, depois de pré-season. Tem um nome aí já na lata, Arthur? Tenho 2. Tom Brady e Rob Gronkowski. Já deu deles 2, eu não aguento mais ganhar. Pra que ganhar? Eu quero perder agora. Mas realmente eu tenho 2 nomes. O primeiro eu acho que vocês já devem saber, assim, que é o de Dwayne Allen, porque ele vai ocupar muito espaço na folha salarial e suas atuações na temporada passada estavam resumidas a bloqueios, e o time trouxe o Ryan Easel, trouxe Troy Nicholas, que são jogadores que podem bloquear também, e caso estejam fazendo a função tão bem quanto o Allen, vão economizar espaço no salary cap se o Dwayne acabar sendo cortado. E outro nome, que aí pra mim seria uma surpresa maior, que é o do Panther Ryan Allen. Ele teve uma boa temporada, sempre teve uma boa temporada com os Patriots, vamos ser justos, mas só que o time trouxe o Corey Bojorquez, undrafted free agent, nessa off-season, e estão falando que esse novo menino tá jogando muito bem, que tem uma potência imensa na sua perna esquerda. E então, pra mim seria uma surpresa o Allen, por causa de tudo que ele já fez pelos Patriots. Já atua muito bem, mas só que Bill Belichick é Bill Belichick, ele não pensa 2 vezes quando acha um jogador melhor da posição. Tem muito wide receiver, com certeza não vão todos. Então o Cordarrelle Patterson pra mim ganha vaga porque joga no Special Teams.
O da 7 a gente falou mais no começo do programa, então acho que o Kenny Britt vai acabar sendo cortado. Eu acho que o Eric Rowe pode rodar nessa história, principalmente por ele não se achar aí onde ele vai jogar, se ele vai jogar de slot, se ele vai jogar na ponta. Eu acho que dependendo de quem aparecer ali, desses moleque novo aí, eu acho que pode sim sobrar pro Eric. E eu tenho um nome que eu não é nem que eu acho, mas eu tô com um pouquinho de medo, que é o Joe Thuney. Eu acho que essa questão do Joe Thuney, ele vem jogando mal nos últimos tempos, não é mais o Joe Thuney que ele foi. O ano passado ele sofreu bastante. E eu acho que se alguém aparecer bem ali, um desses caras, esses 15 nomes de OL que tem aí pra fazer, se alguém for bem, eu acho que o nosso querido Joe Thuney, por mais que eu ficaria muito triste, que eu gosto muito dele, mas eu acho que o Joe Thuney pode acabar rodando nessa história de nome famoso aí. Famoso pra torcida dos Patriots, né? Vamos falar a verdade, que quem não é Patriots nem sabe direito quem que é Joe Thuney. Mas eu acho que pode acabar sobrando pro Thuney também. Uma coisa que pode acabar salvando o Roy é o fato que os Patriots divulgaram jogadores que estão na PUP List, que vão começar esse training camp na PUP List. E nela a gente tem o Kenny Britt, mas só que já foi divulgado que o Britt já deve receber alta médica, que ele tá com um problema ali de hamstring, um problema no tendão que ele sofreu no minicamp. Ele já deve estar recuperado até o fim dessa semana e já deve treinar normalmente. Então ele não é o nome para começar a temporada na PUP List. Tem o Nate Ebner, que ficou fora de toda a temporada, praticamente toda a temporada passada, depois daquele fake punch, com a lesão séria. A gente não tem muita informação sobre qual é o estado do Nate Ebner, mas é um jogador importante de Special Teams. Tem o Cyrus Jones, que rompeu os ligamentos na pré-temporada e também já está perto de ter alta médica, então não preocupa, apesar de eu achar que ele vai ser cortado. E tem o nome que eu queria chegar, que é o do Jonathan Jones, jogador que atuou bem na temporada passada, conseguiu, como sempre, ter sua produtividade boa no Special Teams, mas se destacou também na defesa, coisa que não conseguia fazer na sua temporada de calouro. Foi peça importante no slot e o time sentiu um pouco sua falta na reta final da temporada. Então, caso o Jonathan Jones permaneça na PUP List para o começo da temporada, uma vaga será aberta no grupo de cornerback, se a gente for assumir que uma dessas vagas já seria do Jones. E aí que o Roy pode se beneficiar e acabar ficando com uma vaguinha. Bem lembrado que o Jonathan Jones é um dos nomes que eu acho que, se conseguir jogar, pode sim fazer a vida do Roy um pouquinho pior. Quinta-feira, acompanhe com a gente. Se você não se deu uma desligada, tá na hora de voltar. Como eu disse, a ladeira abaixo, os Patriots voltaram, estão em campo e a partir de agora é só alegria e sofrimento, seja lá o que vai acontecer nessa temporada 2018. E você sabe mais do que nunca, o podcast Patriotas, o site do Patriotas, Twitter, tudo. A gente tá com o Instagram agora, que vale também seguir a gente lá no @NEPatriotas. Também indicar, né, Arthur? Acho que agora é uma ótima hora de a gente lembrar a galera que, se tiver um amigo que é torcedor dos Patriots, não conhece Patriotas ainda, tá mais que na hora de indicar, que sabe que já são 4 anos já fazendo um negócio muito bem feito aqui, modéstia à parte, e merece uma indicação nossa, né? Sim, cada ano a NFL passa a ter mais torcedores, e principalmente os Patriots, que são o time que tem mais torcida aqui no Brasil e o segundo time que tem mais torcida lá nos Estados Unidos, só ficando um pouquinho atrás do Dallas Cowboys. Então você que tem um amigo que está começando a gostar de NFL agora, está começando a torcer para os Patriots, ou ainda até não tem time, eu só amo o esporte, quer saber um pouco mais como ele funciona, indique para ele o fã-clube Patriotas, como você disse, modéstia à parte. A gente está nessa jornada aí já há um tempinho, tentando trazer todas as informações possíveis para você, torcedor de New England e que ama tanto essa franquia quanto a gente. Marcelino, obrigado aí, primeira vez. Quem estiver te ouvindo aí te encontra pelos textos por aí, né? Sim, estou escrevendo aí pro Patriotas. Obrigado a vocês pela oportunidade de participar aqui no podcast também. Arthur, voltamos semana que vem, que a partir de agora não tem mais folga, cara. Sim, acabou a folga, acabou aquele período de workout, de testes, agora é do your job. Até mais, galera. Abraço. And the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour.
They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old Clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do.